E já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco. E hoje um assunto muito interessante, muito pertinente, o cuidado que devemos ter com esses dois super órgãos que temos, os nossos rins. E para isso, convidamos um grande especialista aí da clínica também, o Uro Hominis, é o Dr. Rafael Mamprim Stopilha, urologista, médico urologista, que está aqui para responder todas as minhas e as suas perguntas. Vai ligando, o telefone está aí, ó, na tela, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, o computador já está aqui do meu lado. videsaude@rs21.com.br. Doutor, vamos lá para Patos, na Paraíba. Quem representa a cidade é a nossa amiga Laurita, dona Laurita Nobre de Souza. Um beijo para a senhora, dona Laurita. Toma bastante água e urina pouco, diz ela, e às vezes fico inchada. A água provoca inchaço? Pergunta a nossa amiga Laurita, doutor. Olá, Laurita. A água provoca inchaço, sim, especialmente se ela não for eliminada de uma maneira adequada. Então, é preciso que se cheque o bom funcionamento dos seus rins para entender se isso tudo está sendo conduzido de uma forma correta, se eles estão funcionando normalmente. Mas não só os rins são os responsáveis pelo inchaço. Existem outros problemas em que seu médico pode te avaliar e entender se o problema realmente é dos rins ou de alguma outra coisa. Mas isso é uma possibilidade. Uma coisa que é importante lembrar é que às vezes as pessoas realmente nos comentam que tomam muita água e às vezes não urinam uma quantidade compatível com tudo aquilo que tomou. A gente precisa entender às vezes como é a atividade da pessoa. Um paciente uma vez me disse que tomava uma grande quantidade de água, mas ele trabalhava como carteiro. Portanto, ele deve perder muita água andando na transpiração e certamente não eliminará muita urina. E isso não tem problema. Doutor, aqui muita gente, é até interessante essa pergunta, que é da Maria Aparecida de Mendonça, mas certamente muitas perguntas no mesmo sentido. Obrigado, Ana Maria Aparecida, ela que é de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais. Tem muita gente, doutor, assim, que quem toma diurético diariamente há muito tempo, há mais de 20 anos, poderia desenvolver uma doença dos rins? Aproveitando essa pergunta dos diuréticos, assim, muita gente diz, eu vou beber aquela cerveja porque cerveja é diurético, enfim. Eu queria que o senhor falasse também, aproveitando a pergunta boa da Maria Aparecida, aliás, toda a pergunta é boa aqui, falar um pouquinho sobre os diuréticos, doutor. Muito bem, Maria Aparecida, é uma pergunta muito pertinente. E os diuréticos são substâncias que fazem o rim eliminar mais urina. Eles são programados para eliminar uma quantidade de urina habitual e nunca em excesso. O rim elimina a quantidade de urina que ele acha que o organismo pode eliminar. E o remédio diurético é usado basicamente para o tratamento de pressão alta, eliminando um pouco de líquido do organismo, a pressão cai. E a chance de um remédio diurético causar um problema nos rins ao longo do tempo é muito, muito pequena. Então, o benefício dele é muito maior do que um possível problema que ele possa causar. Muita gente também, doutor Rafael, assim, pensa, eu vou tomar diurético porque eliminando líquido eu emagreço. Muito bem colocado, Frei. Isso não é uma coisa boa de fazer, né? O diurético deve ser usado sob orientação médica para um tratamento específico, para, entre aspas, ajudar o rim no trabalho que ele não está fazendo talvez direito. Ou, no caso da pressão alta, para melhorar a pressão. Mas não se deve, de forma habitual, usar o diurético com esse intuito, perder líquido para poder emagrecer. E a cerveja, que foi uma coisa muito bem lembrada, é sim diurético. Na verdade, todo álcool é diurético, porém, o álcool é um diurético ruim, é um diurético mau. Ele força o rim a eliminar mais líquidos de uma forma errada. Portanto, a pessoa perde muito líquido, se desidrata e acaba forçando ele a funcionar de uma maneira que não é boa. Então, esse mito de que a cerveja é diurético e é bom para o rim, porque faz ele trabalhar mais, é completamente errado. Não deve ser usado com esse objetivo. Porque tem o álcool, e o álcool a gente já sabe o que está fazendo, Exatamente. Né? Vai prejudicar de uma forma ou de outra o fígado, enfim, né? Exatamente. Doutor, nós fomos às ruas também para saber que tipo de pergunta, de curiosidade que o santo povo de Deus tinha, né? E tem. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez. O povo pergunta. Olá, eu sou Nilce e gostaria de saber quais são os alimentos
que eu posso ingerir para evitar doenças renais. Muito boa, já fez assim direto dos alimentos. Tem alguns alimentos assim que ajudam, doutor, assim, a essa prevenção? Não existe assim nada muito concreto. Uma alimentação balanceada, Balanceada, né? Natural, exatamente. saudável, né, doutor? Como qualquer recomendação médica, essa alimentação balanceada, natural, sem muito alimento industrializado. Ok. É claro que nós podemos inverter um pouquinho a pergunta da Nilce e explicar o que a gente deve evitar para não causar problema para os rins. Ok. Então, são alimentos embutidos, industrializados, especialmente alimentos com alta quantidade de um sal mineral chamado sódio. Isso E o brasileiro já ingere muito sal, né, doutor? Exatamente. A gente já ingere muito sal e alguns desses alimentos fáceis de rápido manuseio, e eu vou te dar alguns exemplos práticos para as pessoas não exagerarem. Por exemplo, biscoitinho de polvilho, tem muito sódio. A gente deve evitar esse consumo ao máximo. Queijo ralado, batata frita, já é fritada no sal, ainda coloca mais. Exatamente. Pipoca, que coloca-se muito sal. Então, esses alimentos industrializados, que têm uma quantidade de sal muito grande, certamente, ao longo do tempo, vai prejudicar. Se os nossos órgãos pudessem falar, né, doutor? Aliás, eles falam através de um sinal, de uma dor, né, a maneira como a gente tem que prestar atenção. Se os órgãos falassem, quando a gente vai comer, não, isso não quer, não me ajuda. Então, vamos tentar ajudar também aquilo que a gente não vê, que são os nossos órgãos internos. Doutora, sou diabética e hipertensa e transpiro demais. A cirurgia nas axilas resolve? É verdade que com o tempo essa cirurgia prejudica os rins? Abraço ao doutor Rafael, que é diretor da Associação Italiana. Olha só, diretor da Associação Italiana e os meus primos Ijaú, Mário e Cecília, Parisse, né? Mário e Cecília Parisse, que assistem toda, né, segunda-feira o Vídeo de Saúde. Olha o fã-clube aqui chegando, gente. Ó. É a Sônia Roncato de Campinas que está mandando esse e-mail, doutor. Então, parabéns. Não sabia, diretor da Associação Italiana, é isso? É, isso mesmo. A Sonia é minha parceira lá, por isso que ela comentou isso. Um grande abraço, Sônia. Que maravilha, né? O fã-clube aqui participando. Como ela é diabética e hipertensa, são duas... E transpira demais. São duas das doenças que, por si, já podem prejudicar o rim, se não tiver um controle muito bom, rigoroso desse problema. A questão de transpiração muito intensa das axilas é um problema em alguns nervos que estão ao lado da coluna. E, realmente, quando se faz uma cirurgia para ter o ressecamento das axilas e não ficar com aquela sudorese, com aquela transpiração muito intensa, pode transferir de lugar esse problema. Não raro, depois de uma cirurgia dessa, a pessoa começa a transpirar na região das costas, muda o lugar. E essa mudança de lugar pode, em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos, prejudicar o controle que o rim tem sobre a filtração, sobre a entrada de sangue. Tem um componente nesse sentido. Doutor Rafael, transpirar demais é ruim? E quem não transpira muito, por exemplo, também é ruim? Algum problema, não? Na verdade, não há um problema. A gente precisa ver se a pessoa não transpira muito, se tem alguma doença associada, ou se ela não transpira muito, porque ela trabalha no escritório com ar-condicionado e não tem essa possibilidade. E também, por outro lado, transpirar muito também não é um problema, desde que essa quantidade de líquido perdida seja reposta. Tomar Santiago. Vamos às ruas novamente. Aqui o povo está curioso sobre, imagina, um especialista que a gente trouxe hoje. Então, vamos lá. Povo pergunta. Meu nome é Nivanei. Queria saber se os remédios anti-inflamatórios e antibióticos afetam o rim. Aí, doutor, essa quantidade enorme de remédios anti-inflamatórios, antibióticos, de uma forma ou de outra, vai chegar para o rim filtrar ou não? Sim, todos chegam. Me perdoe, acho que o nome dele é libanês, se não me engano. E a pergunta dele é muito importante. O questionamento dele com relação aos anti-inflamatórios, essa é uma classe de medicamentos que é a que mais prejudica o rim. Na verdade, todo medicamento ele tem uma ação importante para a sua eficácia, para o seu bom funcionamento, mas ele tem uma parte que acaba prejudicando o órgão. E claro que a gente receita medicamento porque a sua ação melhor e importante é maior do que o pequeno mal que ele pode causar. Mas o anti-inflamatório, de uma maneira geral, é uma classe de remédios usada para um monte de coisa. Dores, inflamações, dor articular e tudo mais.
que usada de uma maneira contínua pode e prejudica muito os rins. A gente não recomenda muito, não. Doutor, eu não sei se é do fígado, do rim, mas assim, uma vez eu ouvi, né, alguém dizer assim que se usar um shampoo, né, um creme de cabelo, uma pintura, etc., qualquer coisa assim, que mesmo que seja externo, o corpo absorve e vai parar de uma forma ou de outra no rim, né? Procede isso? Procede, né? Sem dúvida. Como o senhor comentou, o fígado é um órgão que faz a depuração, ou seja, ele faz o processamento das impurezas também. A grande usina, a exato. fábrica. Por exemplo, uma tintura de cabelo, não raro, são químicos que têm o que a gente chama de materiais pesados, metais pesados. Esses metais pesados vão sim para o sangue e, claro, os rins filtram isso. Ao longo de muitos anos, pode ser prejudicial, sim. Sem dúvida. Cuidado também com os excessos. Doutor, aqui e-mail chegando, o nosso amigo Francisco Carlos Juliato. Deus abençoe, Francisco, um grande abraço. Doutor Rafael, estou com 49 anos e tenho um rim ferradura, e o outro está localizado mais à frente do lado correto, do local correto. Nunca tive problemas. Preciso me preocupar daqui para frente? Um grande abraço, nosso amigo Francisco, doutor. Rim ferradura. O Francisco, obrigado pela pergunta, é um questionamento interessante. Na verdade, um rim em ferradura é um só, e talvez o comentário dele de que o outro esteja um pouquinho para frente não ficou muito claro, eventualmente, na conversa com o médico. Porque o rim em ferradura é uma má formação de rotação. Os rins nascem mais baixo e eles rodam até as costas para ficar no local. Mas a ponta inferior do rim, elas ficam grudadas. Ficando grudadas nessa parte inferior, eles assumem a forma de uma ferradura. Então, os rins estão em ferradura. Então, portanto, o outro não está numa posição habitual. Esse rim em ferradura, apesar de ser uma má formação, de uma maneira geral, ele não causa problema. Ele terá uma vida normal, ele já está com 49 anos. Espero que continue mais 49 bem. Vai levar ele uma vida normal, com o poder de filtração do rim, mesmo que de uma forma não habitual, diferente. Não anatomicamente correta, mas com funcionamento total. Ele deve ter a mesma preocupação que as pessoas que têm os rins dito normais, né? Eu quero até mesmo fazer um pedido, por gentileza, você, se puder dizer a sua idade também, assim, peso, alguma coisa também, tudo isso ajuda, são informações que o médico se dá um conceito mais preciso. Enfim, vou chamar um intervalo, na sequência dá tempo de você ligar para alguém. O assunto hoje é o cuidado com os nossos rins e a gente quer responder. Aliás, pergunta que eu vou encaminhar para a doutora assim na sequência, assim, aquelas pessoas que participam daquelas lutas, pancadaria, chute nas costas, soco nas costas, será que isso prejudica os rins? Quer saber a resposta? Então não sai daí, o Vida Saúde volta já só para você. A hidratação, o ideal é ter no mínimo a média em torno de 2 litros de urina por dia. Às vezes muitos pacientes falam, poxa, como eu faço para medir, para mensurar esse volume de urina? Então uma dica simples é olhar sempre a cor da urina. A urina sempre tem que estar o mais parecida com a água possível. Quando a urina está mais concentrada, o ideal é buscar uma boa hidratação e sempre o quê? Olhando a cor da urina. Se a cor da urina mantém essa cor, mesmo com hidratação, aí o interessante é procurar um médico.